E aí, rapaziada, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo. Hoje eu vou falar para vocês sobre network. Eu tive um insight esses dias no jantar de network, de negócios que eu fiz, e eu quero passar para vocês a minha visão sobre network e programação e todas as áreas da vida também, como que o network pode te ajudar e até algumas dicas de como fazer network você vai ter nesse vídeo, tá? Então, bom, basicamente eu quero começar, tô aqui com o meu caderninho na mão, como sempre, vocês sabem, anotando minhas ideias. E eu vou seguir mais ou menos aqui essa linha de raciocínio que eu anotei. Então vamos lá. Inicialmente eu quero contar a história desse jantar. Eu conheci umas pessoas na internet há bastante tempo já e a gente tem cada vez mais ficando, a gente está cada vez mais ficando mais próximo. Então essas pessoas que eu estou falando é no caso o Souza, o Caio e o rei dos sites, o Herbert. Não sei se vocês conhecem essas pessoas, tem outras também, mas nesse jantar foram nós três, eu e alguns sócios nossos e do pessoal. Então a gente foi, pô, num lugar muito top, a gente foi no rooftop aqui em São Paulo e assim, já começou aí. Tipo, para mim foi uma experiência nova, porque eu nunca tinha ido num restaurante desse. Assim, eu pensava, pô, legal, achei interessante, mas para quê? E aí esse dia eu entendi. Foi muito louco estar num lugar assim, diferente, de um poder aquisitivo diferente. A roupa que a gente usou era diferente. As ideias que a gente trocou tava diferente também, porque a gente estava trocando ideia, por exemplo, ali, quem tem mais experiência com empreendedorismo, com criação de conteúdo, com programação, no caso era o Rede Sites. E o cara, tipo assim, ele estava dando aulas de como se posicionar, tá ligado? E isso foi muito foda. Mas basicamente, onde eu quero chegar? Como que eu cheguei naquela mesa? Como que eu consegui poder ter abertura de conversar com essas pessoas? Como que eu consegui extrair informação dessas pessoas também? Como que eu consegui colaborar? Como que eu consegui chegar a esse nível de patamar, vamos dizer assim, de confiança, né? Porque as pessoas também, elas querem estar comigo. Não é apenas eu querendo estar com elas. Então é uma troca bem legal. Minha gata tá aqui querendo pular em cima de mim. Tô tentando evitar. Então, basicamente, o que acontece? Como que funciona isso? Bom, eu comecei a fazer conteúdo sozinho, ninguém me ajudou, ninguém, tipo, me divulgou, nada. Eu fiz do orgânico, vem, gato, vem. Pronto, olha lá. Eu fiz tudo do zero, então eu comecei do zero e a minha jornada ela foi assim, foi de pouco a pouco, eu acertando alguns vídeos, acertando conteúdos e construí minha própria comunidade sozinho. E quando eu sentei nessa mesa com essas pessoas, eu percebi que dá pra gente crescer junto de uma forma muito legal, porque o nosso nicho é o mesmo, tá ligado? O nosso nicho é programação. E o que acontece? Quando a gente colabora, quando a gente conversa, quando a gente cria esse contato, eu sinto que é tipo no The Sims, que você encontra o cara lá no The Sims, tipo, o personagem, e aí você tem uma conversa e sobe aquela barrinha meio que de empatia entre as pessoas, de amizade. E eu sinto que é isso. No primeiro encontro, no primeiro oi no Instagram ou no WhatsApp, vocês ainda não se conhecem, então vocês não têm muita intimidade para trocar sobre algumas ideias, etc. Mas com o passar do tempo você vai criando isso, né? Então, eu percebi que foi muito isso esse jantar. A gente já tinha conversado pela internet, o Souza e o Caio, pô, a gente já cola junto há muito tempo, mas o Rei dos Sites ainda não. A gente já tinha feito uma call que fez com que a gente, pô, realmente visse que dava um match assim nas nossas ideias e valia a pena a gente continuar conversando, se encontrar. E foi assim que tudo começou. E como que eu fiz esse network? Cara, nichos, basicamente nichos. A gente cria conteúdo sobre programação. E como que você pode encontrar... Dá licença, Catinha. Vai lá. Como que você pode encontrar o seu nicho e criar o seu próprio network? Bom, é óbvio que eu vou falar para vocês sobre eventos, né? Eventos de tecnologia são oportunidades gigantescas de você criar esse network, de você encontrar pessoas que têm o mesmo propósito de você, que você, e pessoas que estão indo para o mesmo lugar que você, pessoas que já estão onde você quer estar, e até mesmo pessoas que já foram e estão voltando, entendeu? E são essas pessoas que você tem que ouvir para criar seu negócio, para estudar, então eu recomendo muito. Inclusive, eu quero fazer um convite para vocês. A hashtag vai fazer a jornada de Python deles, tá bom? Entre o dia 7 e 10 de abril.
Serão 4 dias de puro código, linha a linha, com o pessoal ensinando vocês com a qualidade da hashtag programação, que vocês sabem que é top. Esse evento ele vai ser online 100% gratuito e você não precisa saber nada de Python para começar a estudar. Então, eu venho aqui fazer esse convite para vocês estudarem o Python e também fazerem network, conversar com o pessoal lá no chat, se conectar com pessoas que estão buscando melhorar e também falar que Python hoje em dia é uma das linguagens que está crescendo demais com inteligência artificial, com dados. A gente está no mundo que é data-driven, que é movido a dados, então, tá top para estudar Python hoje em dia. E vocês vão fazer 4 projetos lá. Vocês vão fazer projetos de automação de tarefas, análise de dados, criação de sites e até mesmo um projeto com integração com inteligência artificial. Então, tá muito legal. Se inscreve aqui, aponta o celular aí para o QR Code e vamos para o próximo tema. Bom, o que eu quero falar é que você tem que andar com pessoas que estão fazendo a mesma coisa que você, sabe? É exatamente aquele papo que a gente já trocou sobre as 5 pessoas que você anda vão moldar o seu comportamento totalmente. Isso é muito nítido também. Inclusive, falando sobre network, eu estava agora no hostel da Vila e eu conheci muita gente lá que trabalha com internet também, conheci muita gente gringa e eu fiquei a maioria do tempo com o pessoal gringo lá e eles estavam aprendendo a falar português. E a forma deles se expressarem começou a refletir em mim também. E eu comecei a falar umas paradas até em português errado, porque eu estava andando muito com eles. Tipo, a minha amiga, quando ela vai falar brincadeira, ela fala brigadeiro, tá ligado? E aí, quando eu ia falar brincadeira, eu falava brigadeiro. Por quê? Porque você já começa a se moldar ali para aquele ambiente. Então, aproveita essa oportunidade aí para você conhecer pessoas que estão buscando a mesma coisa que você. Agora eu vou falar um pouco também sobre a escalada do network. Como que funciona na minha visão? Por exemplo, eu demorei 1 ano e meio... 1 ano e meio? Não, eu estou fazendo conteúdo há 1 ano e 4 meses, 5 meses, por aí, tá? Eu demorei isso para conseguir sentar numa mesa com mais 3 caras foda que estão fazendo muita coisa pela comunidade, eles estão criando coisas, eles estão influenciando o mundo positivamente. Então, assim, para mim isso é muito da hora, tá ligado? Além de dinheiro, além de qualquer coisa. Eu demorei 1 ano e 5 meses para chegar nesse patamar. E eu chamei o meu sócio, que, assim, ele está começando agora a criar conteúdo, mas ele trabalha com outras coisas, com mídias digitais e etc. Mas o nicho dele não é programação, mas simplesmente eu chamei ele para sentar naquela mesa. E onde eu quero chegar? O network, ele tem esse poder. Eu simplesmente falei, olha, vou levar ele. Pum, já era, acabou. E como eu tô levando ele, as pessoas vão tratar ele assim como elas me tratam, entendeu? É o amigo do PC, é o sócio do PC. Então, é como se fosse o PC também. Então, o papo ele não vai se limitar, entendeu? O papo não vai ser limitado. E por que eu quero falar sobre esse ponto? Porque network vale muito mais do que dinheiro. Muito mais do que dinheiro. Porque eu tava pensando, a gente tava ali na mesa, numa mesona, e aí tinha 2 lugares. Mano, se alguém chegasse pra gente ali e falasse, cara, eu quero sentar aqui, não sei o quê. Aí a gente ia pensar, tá, mas tipo, quem é você? A gente não te conhece, tá ligado? A gente ia ficar meio, ué, como assim? A gente até poderia deixar essa pessoa sentar, mas o nosso papo ia se limitar, entendeu? Onde eu quero chegar? Por exemplo, se chega uma pessoa e fala, cara, eu quero pagar para estar aí com você. Eu quero pagar para sentar nessa mesa e conversar com vocês e ouvir vocês. Mano, tudo bem, isso pode até acontecer, mas mesmo assim, a ideia do network real, assim, tipo, do orgânico, do network orgânico, ele é muito mais sincero, porque ele envolve sentimento, tá ligado? Então, tudo bem, a gente poderia até falar, não, beleza, então senta aí. Só que a gente não ia conseguir chegar a nível de profundidade, a nível de negócio, assim, de, contar nossas ideias de plano de negócio, porque a gente não conhece essa pessoa, tá ligado? Eu não sei se ela ia pegar essa ideia e ia aplicar. Assim como a gente conversou lá sobre várias ideias, sobre produtos, sobre projetos, sobre SaaS que a gente está fazendo, sem medo do outro pegar. Tipo, pode acontecer, isso acontece muito no meio dos negócios, né? Por isso que dá tanta treta também esse mundo dos negócios.
mas é uma coisa diferente, sacou? Quando você tem um network e você consegue fazer essa escalada, você consegue alcançar níveis, querendo ou não, com menos esforço. Porque, por exemplo, eu demorei 1 ano e 5 meses criando conteúdo para conseguir sentar naquela mesa. O meu sócio começou a criar faz 1 mês, por exemplo. Aqui falando de criação de conteúdo. Entendeu? E eu simplesmente puxei ele para sentar ali para, mano, aprender com a gente. Então, as referências dele elevou muito o nível, tá ligado? Assim como, por exemplo, o Rei dos Sites, é um cara que já é empresário, já trabalha há anos na programação. E ele simplesmente, pô, tava lá com a gente, ou seja, a gente alcança um patamar maior. É um cara que, por exemplo, tem contatos que, sei lá, Pablo Marçal, assim, ele tá 2 apertos de mão do Pablo Marçal da vida. Então, o que eu quero dizer é que você consegue escalar muito a sua carreira com o network. O network foi muito importante na minha carreira, por isso que eu sempre falo para vocês deixarem as pessoas saberem o que vocês estão fazendo, compartilha, não adianta ser muito foda e ninguém saber que você é foda, tá ligado? Então, é isso. O vídeo de hoje é esse. Eu queria desabafar aí sobre esse insight, aproveitar e fazer esse convite para vocês. O link está na descrição, tá bom? Para vocês se inscreverem na jornada de Python da hashtag. E é isso, pessoal. Vou ficando por aqui. Deixa seu like, se inscreva. E eu vou trazer futuramente um vídeo falando sobre como fazer network, assim, várias formas, tá? Aqui eu citei uma forma. Mas eu vou trazer um vídeo futuramente para vocês fazerem muito network, beleza? Tamo junto, até a próxima.